Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do Metcast. Estamos recebendo uma pessoa aqui diferenciada, sem dúvida nenhuma, o Pastor Bruno, para a gente conversar sobre empreendedorismo, tecnologia, fé, desafios e muitas outras temáticas. Eu poderia muito bem aqui, a gente teve um papo muito bacana antes de começar, eu poderia muito bem apresentar ele aqui a vocês, mas eu vou pedir que ele o faça. Pastor, de maneira inicial, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Metcast. Sabe que é um prazer para a gente receber o senhor aqui, para a gente poder ter esse bate-papo sobre empreendedorismo e muitos outros temas. Seja muito bem-vindo. Olá, eu sou o Pastor Bruno, natural da Taquatinga do Norte. Hoje nós estamos aqui no Medcast Vizeus, fazendo parte desse podcast incrível, que eu tenho certeza que será uma troca de conhecimento extraordinário. E eu tenho certeza que no final das contas, todo mundo aqui será enriquecido com conhecimento, experiência, troca de informação e, além de tudo, um crescimento psicológico, emocional e espiritual. Bacana. Pastor, eu tenho uma dúvida de maneira inicial. O senhor sempre morou aqui em Bezerros, é daqui de Bezerros, nascido aqui ou veio de outra cidade para cá? Não, vê só. Eu sou natural do Taquatinga do Norte. Nasci e me criei em Taquatinga do Norte, filho de agricultores, né? Durante 18 anos morei na agricultura e me mudei para a cidade de Taquatinga do Norte, hoje cidade de capital, conhecida como a cidade do café. Taquatinga do Norte hoje é polo de fabricação de café orgânico, está crescendo muito no mercado. Os olhos de Pernambuco estão sendo direcionados para aquela cidade porque há um potencial agrícola, empreendedor naquela cidade que não se tinha na época. Eu me lembro que na época a gente produzia 600 sacas de café, mas não tinha essa visão de empreendedorismo. Hoje, Taquatinga do Norte, ela não tem a mesma produção do café, mas ela acordou para buscar e usufruir do potencial econômico e agrícola que ele tem. Eu sou dessa cidade, só que em 2014, eu vim para a cidade de Bezerros, né? Cheguei na cidade de Bezerros como eu posso dizer para você, eu cheguei na cidade de Bezerros como turista. E a minha vida para a cidade de Bezerros foi muito difícil, porque desde os 7 anos eu fugi de casa. A gente nunca teve uma relação muito boa com a minha mãe e com meu pai, na época. E eu fugi de casa porque eu me sentia rejeitado. E dos 12 anos para lá, eu tentei e comecei a aprender o que era viver na vida só. Então eu comecei a vender latinha. Deu errado, comecei a fazer lacinho de calcinha. Hoje eu tenho astigmatismo e desvio no olho, porque eu fazia 600 mil lacinhos de calcinha por mês para tentar pagar um curso, para tentar comprar material de higiene. E durante os 12 anos até os 18, eu só tinha um objetivo, chamar a atenção. Só que minha vida mudou quando eu saí da cidade de Taquatinga, quando eu vim para a cidade de Bezerros. Eu digo a você que eu sou extremamente apaixonado por Bezerros, porque Bezerros ele foi um despertar como pessoa, um despertar como ser humano, emocional, e foi em Bezerros que eu aprendi a viver. Então eu sou natural de Taquatinga do Norte, mas hoje, né, a cidade me abraçou como cidadão bezerrense. Eu sou cidadão bezerrense também. Tenho um título de cidadão bezerrense aqui na cidade pelo serviço prestado à população. Então, se tem o diploma, é cidadão oficial. Pastor, eu conheço o senhor de longa data, certo? Eu lhe acompanho nas redes sociais, certo? Inclusive, foi por isso que eu lhe estendi o convite para debater esse papo aqui, né? Eu percebo que o senhor tem uma ação empreendedora já na cidade há muito tempo. Já empreendeu na área da educação, tanto aqui em Bezerros como em outros locais, né? Já também estou acompanhando os vídeos que o senhor está fazendo nas redes sociais, né, umas chamadas entrando nas empresas. O senhor hoje também é pastor. Eu queria entender um pouquinho essa trajetória. Agora eu quero entender a trajetória de verdade. Onde é que começou lá? Quando foi que eu comecei meu primeiro curso? Quando foi que eu abri minha primeira unidade? Depois como eu fiz a outra? E a gente avança na conversa. Fique muito à vontade. Vê só, desde o início, desde pequeno, né, eu creio que Deus sempre me impulsionou a trabalhar com o público. Então eu sempre tive essa predisposição de querer chamar a atenção. Lembra? Todas as vezes que eu chamei a atenção na minha vida, não é porque eu tinha um potencial naquilo, mas é porque eu era um menino que me sentia carente. Eu tinha uma rejeição muito grande. A perspectiva de vida minha era de 18 anos. Então, para mim mudar aquela perspectiva de vida que eu tinha, de cobrir uma rejeição que eu tinha, eu precisava chamar a atenção de alguma forma. Então, todas as vezes que eu me envolvi, sempre me envolvi com o público. Fui professor de capoeira durante 2 anos. Eu dava aula a pessoas pequenas, médias, gêmeas. Tinha um casal de gêmeas linda que eu era apaixonado por aquelas meninas. Mas por que eu me envolvia com o público? Para tentar me sentir abraçado pelaquela classe. Fiz capoeira, fiz judô e jiu-jitsu, fui campeão pernambucano, acima de 100 quilos de judô, faixa amarela. Depois entrei no cinema. Eu já era apaixonado por teatro, desde a 8ª série. Sempre fui apaixonado por teatro. E uma professora chamada Josiane viu um potencial em mim.
E a Alexandre, hoje, que ele faz parte do Curta Taquari no Brasil, fez o primeiro festival de cinema na época. E a professora fez, Bruno, vamos fazer uma transição do teatro para o cinema, para o audiovisual? Foi onde Deus me lançou. E eu não me sentia capaz. Naquela época a gente não tinha estrutura como a gente tem hoje, é tecnológica. A gente não tinha uma captura de áudio muito boa que a gente tem hoje. Os pernambucanos sempre foram discriminados pelos outros estados, mas nós sempre tivemos algo que ninguém tem. Eu considero o pernambucano extremamente criativo. A gente nunca ganhou nos festivais de cinema como estrutura, como direção, mas quando passava por roteiro, para interpretação, para a criatividade do pernambucano, sempre chamava atenção. E o Festival Nacional de Cinema foi uma porta para mim, onde eu comecei a conhecer o público. Eu era extremamente tímido. Eu tenho até uma cena que eu me lembro que minha mãe mandava eu comprar pão. Se eu passasse numa esquina e tivesse 2, 3 pessoas naquela esquina, eu mudava o quarteirão. Porque eu tinha vergonha de passar na frente daquelas pessoas e achar que aquelas pessoas falavam de mim. Era um complexo de inferioridade muito grande. Eu tinha uma necessidade de aprovação. Por quê? Eu não cresci com meu pai. Vim descobrir que eu tinha pai com 28 anos de idade. Então eu fui crescido com minha mãe, fugi de casa com os 12, não tive uma boa relação com a minha família e aprendi a viver sozinho. Então eu tinha que me inserir em algum tipo de público para me sentir aceito com aquilo que eu era. Porque pela onde eu passava e por onde eu ia, eu me sentia rejeitado. Então eu me envolvi no cinema e o cinema durante o primeiro ano eu ganhei como melhor ator. Tem até um filme, Curta Taquari, no YouTube que se chama Quando a Noite Cai. Nesse ano eu levei como melhor ator, melhor cineasta, melhor direção e melhor roteiro. Foi incrível. Segundo, eu levei também com um filme De Escada Abaixo. E o terceiro filme que eu fiz foi O Canto do Galo, que o pessoal do Auto da Compadecida me premiou. Felipe Dilon estava lá junto. E ele até ficou, como eu digo, ele ficou admirado, porque boa parte da trilha sonora do curto era verbal, eu fazia pela boca. Eu imitava as trilhas sonoras, eu imitava os ambientes, e ele não acreditou e me fez reproduzir a cena em cima do cinema para identificar que realmente toda a trilha sonora do curta-metragem era a gente que fazia. E ali eu encerrei a carreira de cinema, comecei a ser recepcionista. Sempre fui apaixonado por área militar. O meu sonho, eu vi o filme de Rambo, eu ficava besta. Meu Deus, isso aqui é a minha vida. Eu me lembro que eu morava no sítio, eu botava tijolos dentro de uma bolsa de escola e começava a entrar dentro do sítio do papai, pegava a Toyota e eu ficava criando aquela cena dos filmes na minha infância, porque eu era apaixonado por a área militar. E uma vez eu estava como recepcionista e eu descobri um homem chamado Gonçalves Júnior, que hoje é presidente da Câmara de Passira. Esse rapaz tinha um projeto que trabalhava com jovens, que preparava esses jovens para a área militar, para as escolas de formações de praças e oficiais. E eu me vi ali. Eu digo, meu Deus, isso é meu sonho. Entrei em contato com ele. Eu digo, como é que eu faço para fazer parte desse projeto? Como é que eu faço para fazer parte disso aqui? Eu quero viver isso aqui. E eu me lembro que, na época, ele me travou. Ele não me deu nenhuma possibilidade, nem me ensinou como é que fazia. Hoje nós somos grandes amigos. E ele não me ensinou como fazia. E eu decidi no meu coração, naquela época, que eu ia entregar meu trabalho como recepcionista e de alguma forma eu ia fazer aquilo ali acontecer. Eu me lembro que o auxílio salário foi R$6.000. Desses R$6.000 eu precisava fazer logomarca, estatuto, regimento interno. Eu não sabia nem por onde começava. E eu comecei a fazer um curso na Fafica, que era o ASA, Academia Superior das Armas. Foi quando eu comecei a fazer lacinho de calcinha. E desse lacinho de calcinha eu vendia os lacinhos de calcinha, pagava um ônibus de Taquaritinga para Caruaru. E só era para pagar o ônibus e a mensalidade. Por quê? Porque não dava dinheiro. E o meu sonho era fazer isso. De 59 pessoas que começaram, só ficaram 6. Eu me lembro que eu não tinha dinheiro nem para almoçar. E quando o pessoal saía de meio-dia para comer ali na frente da Fafica, eu ia para dentro do banheiro e fingia que estava tomando banho. Porque eu tinha vergonha de ver as pessoas comendo, não tinha condição de comprar a comida e ali eu sentiria fome. Então eu preferia não enxergar e não preferia estar no meio do povo porque eu cresci uma pessoa rejeitada e eu me sentia inferior. Eu disse, eu vou pro banheiro, finge que estou dormindo. Na hora da atividade física, eu saio, coloco o uniforme da atividade física e vamos embora fazer. E passei um ano assim. Eu me lembro que até o meu uniforme era verdão na época, semelhante à Primeira Guerra Mundial. E eu era doido para ter aquele uniforme, não tive. Hoje um candidato prefeito da cidade de Taquaritinga Norte, policial rodoviário. Eu fui na casa dele e disse, olha, eu tenho um sonho de ser militar que nem o senhor. E se o senhor me der um presente, o senhor vai investir muito na minha vida. E pode ter certeza que eu não serei essa pessoa que vai morrer com 18 anos de idade, porque era a fama que eu ia morrer com 18 anos de idade. E ele investiu, me pagou para mim na época o meu uniforme da atividade física, que era um short e uma camisa. Eu me achava naquela cidade, cabeça rapada, e para todo canto que eu ia, eu usava aquele uniforme.
Só que eu era uma pessoa tão rejeitada que eu toquei fogo dentro da 8ª série por conta disso. Porque eu acreditava em mim, mas ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava em mim. Eu repeti a 6ª série 6 vezes. Eu toquei fogo dentro da 8ª série com a diretora grávida dentro. Só para que alguém conseguisse me enxergar. Não é que ele é ruim, mas eu queria ser enxergado. Eu não ia morrer com 18 anos. Eu andava com uma dor de 2 canos dentro de um chevette. Só para que alguém enxergasse a gente. Porque a gente se sentia excluído. E através dessa área militar, eu consegui entender que eu poderia ser alguma coisa. Fechei o curso como um dos melhores alunos, 01, graças a Deus. E aí eu disse, agora eu tenho que empreender. Só que empreender o quê? Ninguém nunca fala a palavra empreendimento para mim. Eu sabia que eu precisaria colocar aquilo que estava dentro de mim em realidade, de alguma forma. Eu me lembro que eu passei na rua e uma coisa colocou no meu coração um nome chamado CPMR. Que eu estava procurando um nome para abrir a empresa. E eu digo que seria CPMR. Aí eu fui procurar, fui tentando, aí coloquei CPMR, preparatório, primeiro comando da capital. Aí Deus colocou no coração, eu vou te levar e vou te dar nações, povos para tu tomar conta, na área do empreendedorismo. Tu não fosse militar, mas tu vai formar militares. E a gente começou na cidade vertente com 60 alunos ali. E aquele que, o Gonçalves, que era para ser meu amigo, que era o comandante do estado na época, que era para abrir as portas do empreendedorismo, ele fechou. E eu fiz uma reunião de oficiais em Natal, Rio Grande do Norte, eu digo que eu quero que você limite os territórios do estado de Pernambuco, as cidades, para que eu consiga não adentrar no território dele, mas que ele não adentre no meu território, mas eu preciso ter espaço para trabalhar. E dali que, nessa época, meu sonho também é que meu pai, ele me visse, meu padrasto, ele me visse que eu seria alguém na vida e não tinha morto com 18 anos. Eu consegui fazer o preparatório com 80 jovens. Nesses 80 jovens, eu fui para Natal, Rio Grande do Norte. Esse mesmo rapaz estava lá. E desligaram a luz. Aí disseram, eu fui para um convento. O comandante Ribeiro estava lá. E eu disse, Ribeiro, só acredita em mim. Foi o primeiro cara que acreditou em mim. Eu só acredito em mim. Ele fez, acredito. Eu digo, sou do estado de Pernambuco. Me dei 6 meses para trazer o maior efetivo do estado de Pernambuco para dentro dessa cidade. Eu me lembro como hoje ele estava sentado num banco de um convento. Ele fez, está feito. Quando eu me formei oficial na época, esse cara passou atrás de mim e fez, você não consegue. Todo mundo olhava a filmagem, eu estou sério ali. Mas por dentro eu estava... Ali foi um desafio. Eu digo, agora é eu contra eu, no popular bendito. E com 4 meses, esse cara foi em Natal de novo. Estava tudo ligado no campo de formação. Aí o comandante fez, lembra do comandante Bruno? Fez, lembro. Ele fez ligar a luz. Quando ligar a luz, eu tinha 60 combatentes. Os melhores combatentes formados. A Polícia Rodoviária Federal, através do comando da Coronel Margarida, saiu me aplaudindo. Porque a gente pegou 60 jovens desacreditados da sociedade e colocamos dentro de um pelotão oficial. Quando a gente voltou para o estado de Pernambuco, eu fui promovido a subcomandante do estado na área dos preparatórios da empresa. Aí meu pai morreu. E o meu sonho é que meu pai me visse fardado e que me visse com família. Porque eu nunca sonhei em ser empreendedor, irmão. Eu nunca sonhei em ser empreendedor. Eu sonhei em ter uma família. O meu sonho era fazer um carrinho de feira, entrar no mercado com minha filha, com a minha esposa, e eu encher aquele carrinho de feira. Porque eu passei muita fome. Então, meu sonho era ter uma família e eu consegui alimentar minha família pelaquilo que eu não tive. E eu não consegui, em vida, fazer com que meu pai visse fardado e com família. Mas no dia do enterro eu fui fardado e fui com a minha família. E eu sei que ele enxergou lá em cima que eu cumpri a promessa a ele. Sem dúvida nenhuma. Então, daí que Deus explodiu. Me tornei subcomandante do estado, comecei a trabalhar nas cidades da Zona da Mata, e Deus foi abrindo as portas dos batalhões. O 10º BPM me apoiou muito, porque eu pegava pessoas que eram desacreditadas na sociedade. E a gente dava a oportunidade através das escolas de formações de praças e oficiais. E essas pessoas que não tinham nenhuma perspectiva de vida, através do preparatório, conseguiam se tornar oficial. Conseguiam adentrar no concurso público. Conseguiam adentrar no concurso da Polícia Militar. Tem até uma história do menino aqui chamada Vilene Bezerros. Ele tinha um atrito muito forte familiar. E esse menino fazia engenharia química na época. E ele foi para o preparatório e fez, pastor, eu não aguento mais a minha vida. Eu digo, durante 8 meses, estudo para a escola de formação da EAMP. Aprendiz de marinheiro. E ele, durante 6 meses, com 2 meses, ele passou. Escondido de todo mundo. Hoje ele é cabo da Marinha do Brasil. No dia que ele veio na base, lá no Cônigo Alexandre, fardado, eu me emocionei. Porque o menino, com 8 meses, estava com a perspectiva de vida totalmente baixa. Mas depois de 8 meses, ele deu uma reviravolta na vida dele. Quantas crianças
quantas crianças eu vi dar uma reviravolta. Então eu digo que Deus me fez abrir uma empresa do preparatório. Eu creio que eu fui mais pastor do que empresário. Eu fui mais pai do que empreendedor. Porque eles diziam, pastor, eu vim para o preparatório não para estudar, mas eu vim para o preparatório porque no final das 3 horas o senhor vai pregar a palavra. E eu estou passando por isso em casa, e eu preciso de alguém que me escute. Então a gente criou esse laço do empreendedorismo dentro do preparatório, mas era mais do que um empreendedorismo, é uma família. E é uma família. E eu creio que Deus já estava me capacitando para o pastoreio, mesmo eu não tendo perspectiva disso. Depois do preparatório, eu recebi o convite para ser pastor. E o preparatório foi minha vida, porque era meu sonho realizado. E eu não quis abrir mão disso. Até porque eu não sabia empreender. Eu vim descobrir a palavra empreendedorismo, acho que uns 6 anos atrás. Para você ver como era a limitação de formação. Então, dando continuidade, o preparatório veio para Bezerros. Eu precisava ganhar campo. E a cidade de Vertente era pequena, não tinha como ganhar campo. Observe que Bezerros era uma cidade estratégica. Eu creio que poucas cidades têm um benefício geográfico em Bezerros. Bezerros faz, eu salvo engano, ele faz município com mais de 10 cidades, né? Isso, fronteira de município com mais de 10 cidades. Então, Bezerros é uma cidade estratégica, pois eu estou a 30 e poucos quilômetros de Caruaru, eu tenho 30 e poucos quilômetros de Gravatá, eu tenho acesso a Passira, eu tenho acesso a Bonito, eu tenho acesso a diversos outros municípios. Então eu disse assim, eu preciso ir para uma cidade que me dê mobilidade para alcançar outras geografias que eu não tinha condição antes. Então, Bezerros veio na minha cabeça. E eu me lembro como hoje, que quando eu vim para Bezerros, eu estava passando uma situação emocional muito forte. E assim, eu estou falando como pastor agora. Deus disse assim, eu vou te levar para uma cidade que tu não conhece. E lá eu vou te transformar para tu ser pastor. Porque não tem como você ter um caráter de militar, uma conduta de militar não convém com uma conduta de pastor. São personalidades diferentes, comportamentos emocionais diferentes. Eu precisava ser reconfigurado para que eu conseguisse me comportar como pastor. Porque se eu tivesse na postura de pastor com um pensamento militar, não teria como apacentar, cuidar. Eu ia mais ferir as pessoas, porque militar é frio. Militar não pode demonstrar sentimento. Militar, ele trabalha em cima da questão da persuasão emocional. Por quê? Porque na área militar é isso. É um estresse todos os dias. Mas na área do pastor eu não. Eu tenho que cuidar, eu tenho que alimentar, tenho que abraçar, conduzir, tenho que ser amável, paciente. E eu precisava ser reconfigurado. Psicólogo. Olha, pastor é psicólogo, pastor é taxista, é pai, é amigo, é médico. Eu creio que o pastor ele tem um pouquinho de cada área social. E é uma responsabilidade ser pastor, por isso que eu não quis. Mas eu aprendi uma frase que diz assim, meninos fazem o que queres e adultos fazem o que é necessário fazer. Muito bem. Eu aprendi que quando a gente tem que fazer alguma coisa, meu irmão, o querer, ele não pode ser maior do que a necessidade de ser realizado. Eu demorei para aprender isso. Quando cheguei em Bezerros, diante de Deus, eu saí de casa com um computador. Pega isso aqui. Eu saí de casa com um computador. Saí de casa com R$24 e saí de casa com uma mochila de costa de roupa. Deixei tudo para trás. Cheguei na casa da minha mãe e comecei a orar de 3 da tarde até as 11 da noite. Eu não aguentei mais. No outro dia, peguei um carro e vim para Bezerros. Eu passei um ano no bairro Santo Antônio, dormindo no chão, comendo pão com mortadela e um tal de um pão de ticaca, que eu nunca tinha ouvido falar desse pão de ticaca, e bebia Fanta. Durante um ano, eu fiquei morando no chão, comendo pão, ticaca e Fanta. Depois de um ano, hoje que a minha esposa Darismar Basílio, né, que eu comecei a me envolver com ela, ela me arrumou um bujãozinho de 2 bocas, e eu arrumei um fogão. Arrumei um fogão de 2 bocas, ela me arrumou um bujãozinho de pastel. Eu tinha uma chaleira e eu fiz depois de 365 dias a primeira refeição cozinhada. Eu fiz arroz branco, lavei e fiz ovos. E ali eu fiz a minha primeira refeição. Mas todos os dias eu chorava, porque eu era muito bem sucedido. Eu trabalhava na prefeitura, eu era personal, vendia suplemento. Eu tinha um preparatório. Eu tinha uma base financeira muito boa, mas eu não tinha o caráter que Deus esperava para que eu seja pastor.
Então, era necessário perder tudo para Deus reconfigurar tudo que eu era, para me tornar aquilo que Deus esperava que eu fosse. Um reset, né? Era um reset. Um reset. E nós precisamos passar por reset. Eu descobri que todos nós precisamos resetar áreas da nossa vida. É necessário o reset na nossa vida. Quais são as áreas na sua vida que até hoje você insiste permanecer, mas que Deus tem cobrado da tua vida que você faça um reset? O reset significa recomeçar, abrir espaço para viver algo novo. E eu tive que passar esse reset, doía. Que eu li a Bíblia e não entendi. Todo dia eu chorava, todo dia eu chorava, todo dia eu chorava. Eu digo, meu Deus, por que você está me permitindo passar por isso? Aí uma voz falava dentro de mim, para você se tornar quem eu quero que você seja, você vai ter que deixar de ser quem você é até hoje. Então durante aí, 1 ano, Deus foi me reconfigurando. E eu comecei a me colocar na posição de pastor. Quando eu sei quem eu sou, ninguém pode dizer quem eu sou, né? Quando eu sei quem eu sou, ninguém pode dizer quem eu sou. Acredite, para você chegar nesse período de maturidade que você colocou aí, tem todo um esforço. Tem todo um esforço. Muitas vezes, talvez a pessoa nem consiga compreender o tamanho da dor, da mudança, somente de maneira textual, né? Apenas de maneira vocal, foi o que a gente está fazendo. Ela precisa receber alguns impactos. Eu acho que é por isso que a gente passa por muitos impactos na vida, né? E lidar com críticas é uma coisa que eu também acompanho, né? Tanto eu quanto as pessoas que a gente atende aqui, né, nas consultorias tal, e etc. Que um dos grandes problemas, pastor, dos grandes problemas é justamente essa falta de realização que as pessoas têm. Elas estão em um barco e nesse barco elas já estão há muito tempo. Elas desejam mudar de barco, mas não têm energia para poder fazer esse salto. E sabe qual é o problema? O barco vai afundar. Não tenha dúvida. Eu conheço empreendedores, por exemplo, que eu vou lhe dizer aqui, né? Vou somente preservar o nome, que ele não cresce porque ele sabe que se ele crescer, ele quebra. Ele não tenta inovar porque ele sabe que se ele inovar vai dar muito trabalho ou alguém vai roubar ele. Ele não avança com outros projetos, outros negócios que ele poderia fazer porque ele tem medo. E aonde ele está surgindo um concorrente lateral, e ele já perdeu o que eu vou chamar do amor pela coisa. E depois que você perde isso, acabou, viu? Acabou. Você já foi empreendedor, hoje é empreendedor também, sendo que empreendedor de vidas, né? Empreendedor de vidas. Não, mas eu sou empreendedor fora do papel eclesiástico, ainda vou chegar nisso aqui. Vai chegar, boa, então. Que é a linguagem de vocês. Pronto, bacana, né? Então, quando a gente trabalha com empreendedorismo e atende pessoas, são muitas expectativas que a gente tem que atender. Muitas expectativas. Tanto as nossas, como do time que trabalha com a gente, como de maneira geral, né? Como é que a gente faz para fazer isso, para atender essas expectativas de todo mundo? Ou eu posso me recusar a atender também. Sim. E dizer, olha, eu vou atender agora as minhas expectativas. Mas em um negócio que atende ao público, como é que a gente faz isso? Para atender expectativas. Entender as expectativas. Você precisa entender que expectativas ele tem sobre você. Só se cria uma expectativa de algo quando eu dou possibilidade daquele algo oferecer algo que eu preciso. Primeiro, toda expectativa ela é criada em cima de uma imagem. A pergunta é, como as pessoas estão te enxergando? O que é que você passa para as pessoas? Quais são as expectativas que você está gerando nos terceiros? Porque toda expectativa que se predispõe ser plantada, alguém irá querer receber aquilo ali. Então, você só pode, como eu posso falar, você só pode realizar, suprir a expectativa de alguém quando você entende aquilo que a pessoa está esperando de você. Boa. Primeiro, para saber o que é que a pessoa está esperando de mim, para que eu consiga entender se eu tenho capacidade de entregar aquilo que ela espera. Então, tudo começa com a gente. Tudo começa e tudo parte da gente. Tudo parte da gente. Você falou aí sobre a questão da dificuldade de empreender, dessas questões que as pessoas têm medo de inovar, de fazer. Eu repito, Noé. Faz para mim, o Noé passou quantos anos fazendo a arca? 120 anos. Muito tempo. Isso foi a minha realidade como preparatório. Escuta, 120 anos fazendo uma arca. Para quantos dias? 40 noites e 40 dias. É muito tempo de trabalho para pouco tempo de execução. 120 anos fazendo um projeto para executar e usar esse projeto durante 40 noites e 40 dias é muito pouco.
Aí quando as águas baixaram, Deus disse o quê? Noé, sai da arca. Meu Deus do céu. Escuta isso aqui. Noé, sai da arca. Ou seja, Noé, larga a mão daquilo que tu passasse 120 anos fazendo. Eu imagino, Noé, meu Deus, eu vou fazer o quê? A minha vida foi construir. A minha vida foi cortar madeira, modelar, fazer. Depois de 40 dias que as águas baixaram, o Senhor mandou ela abrir mão daquilo que com tanto tempo eu me dediquei para fazer. Ah, o Senhor disse, sai da arca, não é? Sai da arca. Porque a tua arca só teve propósito pelos 40 dias de água. Depois que as águas baixar, o que tu fez não tem mais utilidade. Está na hora de recomeçar. Se eu vou recomeçar como? Noé, começa plantando uva. Faz uma vinha. Noé, a pergunta é, Noé era agricultor ou era carpinteiro? Você disse assim, Noé, está na hora de tu aprender algo novo. Está na hora, Noé, de tu renovar. Ah, mas eu não... Noé, vai ter projetos na nossa vida. Eu tive que aprender isso na dor. Tem projetos na nossa vida. E boa parte dos projetos serão assim. Escuta isso aqui, o senhor sabe disso. Que não serão eternos. Projetos, empresas, sonhos, realizações são momentâneos. Há um tempo, a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há o tempo de plantar, há o tempo de colher, há o tempo de sorrir, há o tempo de chorar. Quando eu estava com o preparatório, eu achava que a minha vida era o preparatório. Aí eu me vi na posição de nós, pastor, fecha a base. Eu não quis, fecha a base. Eu quero te dar algo novo. Eu fui extremamente alcançado por um temor. Como é que eu vou fazer algo que eu nunca fiz se a minha vida toda era fazer preparatório, levar para concurso público, trazer professores para dar aula de português, matemática, inglês e história, pesquisar edital de concurso público, curso de sobrevivência do sertão. Como é que eu ia fechar, deixar de fazer, deixar de viver naquilo que a minha vida foi dedicada? Aí eu vou pegar o seu gancho. Que às vezes o barco ele está se movimentando nas águas, mas vai ter momento que o vento vai mudar de lado. E você vai ter que ser forçado a mudar a vela de lado. Qual foi o maior exemplo disso? Pandemia. Teve gente da pandemia que teve de parar de produzir, fabricar, empreender com o que tinha e passaram a fazer algo que nunca fizeram. Olha que na pandemia, pessoas que não tinham nenhum conhecimento, nenhum poder aquisitivo, se tornaram pessoas extremamente prósperas. Empresas, pessoas que eram extremamente prósperas, que não entenderam a mudança, o momento certo de mudar a vela, caíram. Todos nós precisamos recomeçar. Tem um versículo na minha vida que eu levo para ele, eu tenho ele colocado no meu quarto. Ontem eu fiz o painel de 2024. Todos os dias eu acordo, eu olho e eu sei o que eu tenho que fazer em 2024. E tem um versículo que diz assim, Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar tal qual seja a boa, perfeita e vontade agradável de Deus. Nós precisamos todos os dias entender que nós precisamos passar por uma renovação da mente. Quando Noé saiu da arca, o Senhor disse assim, Noé, renova a tua forma de pensar. Noé, se coloca na posição de aprender. Se a arca foi 120 anos, deixa quieto. Ela cumpriu o propósito dela, está na hora de você recomeçar. Renova a sua forma de pensar. Quando Deus disse assim, fecha a base, eu estava entendendo. O Senhor está dizendo assim, o teu projeto veio até aqui. Está na hora de fazer algo novo. Como? Como é que o Senhor vai fazer algo na minha vida? Renova a forma de pensar, a forma de agir. Conheça novas pessoas, novos hábitos, novos ambientes. Vou te dar expectativa de algo que você nunca teve. Porque primeiro nós enxergamos, depois nós trazemos à nossa mente a realização. Depois nós precisamos escrever para identificar que aquilo ali acontece. Depois eu preciso fazer planejamento para que aquilo ali se torne realidade. Não vos conformeis com esse mundo, transformai-vos. Preste atenção, uma mente transformada, uma mente renovada, ela renova uma casa. Pastor, meu casamento está passando por isso. Renova a sua forma de pensar. Pastor, minha empresa está passando por problemas, eu não estou conseguindo bater a folha de pagamento, nós não estamos conseguindo avançar. Renove a sua empresa. Mude a forma de pensar, mude a ótica sobre as coisas. Tudo é questão de visão. Existe uma coisa muito diferente sobre visão e vista. Muitas das vezes as pessoas estão baseando a sua vida em cima de uma vista. Vista é limitado. É aquilo que os meus olhos conseguem enxergar dentro da sua ótica. Agora, quando eu tenho uma vida baseada em visão, eu consigo enxergar aquilo que os meus olhos naturais não enxergam. A minha mente vai até onde eu quero ir.
E se a minha mente for, eu consigo chegar lá. Então, primeiro, o poder do recomeçar a entender que todos os dias eu preciso trazer uma renovação da mente. Antes eu era o quê? Comandante de preparatório. Deus mudou a minha questão cognitiva, emocional, para me capacitar, renovar a minha mente, para me ser pastor. Pastor só tem igreja? Não. Porque não é da forma que eu quis. O Senhor disse que ia fazer a minha igreja segundo o que Ele começou no propósito. Eu faço uma pergunta para vocês. Como é que a igreja de Jesus começou? Pode responder, pastor. Nas casas. Onde é que a igreja de Jesus começou? Nas casas. Boa parte dos milagres de Jesus não foi na sinagoga. Primeira vez que Jesus começou a fazer uma obra dele foi dentro de Canaã da Galileia. Nas bordas de Canaã, lembra? Bordas de Canaã da Galileia. Ali o pessoal estava comemorando um relacionamento. A Bíblia diz que faltou vinho. Na época, veja que a gente passa 4, 5 anos aqui para juntar dinheiro para fazer um relacionamento, um casamento. O povo hebreu não. A festa de casamento dura 6, 7 dias. E é bancada pelo pai do noivo e pelo noivo. Se faltar comida e se faltar vinho, é digno de divórcio, porque caracteriza que eles não têm condição de manter a sua filha. Naquela noite teria divórcio, porque faltou vinho. Por isso que o Senhor disse assim, eu preciso de um local para consertar um divórcio. Porque aqui, nesse dia, haveria uma casa que seria destruída. Jesus escolheu uma casa para manifestar o seu primeiro milagre, transformando água em vinho. Veja, Deus foi para a casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. A filha de Jairo foi numa casa. Aleijado de Cafarnaum, numa casa. Conversa com um sacerdote Nicodemos, numa casa. Jesus estava no capítulo 28, assim, ide por todo mundo e fazer discípulos, mas ide primeiro as ovelhas perdidas de Israel. Boa parte dos milagres de Jesus não foi nas sinagogas, nas igrejas, foi nas casas. Aí eu vou te explicar por quê. Se eu for para a igreja hoje, eu sou um pastor de 50 ovelhas. Vamos estar 50. E no final do culto, essas 50 pessoas que queiram conversar comigo. O senhor acha que eu tenho capacidade emocional, intelectual e física para atender e fazer um gabinete com 50 pessoas? Não, porque cada conversa dura em média 40 minutos. Começa sobre relacionamento, finanças, problema conjugal. Imagina se eu tenho condição, qualquer pessoa tem condição de dar atenção devida aos seus membros depois do culto. Não tem como. E se ele der algumas pessoas e a outras não, é como se estivesse criando o grupinho escolhido do pastor. Então Deus me colocou hoje dentro das casas. O meu maior trabalho hoje nas casas. Sabe por quê? Eu chego na tua casa, tu tá de sandália, tu tá de short. Você não precisa fazer uma máscara. Você é quem você é. Pastor, me escuta. Estou passando por isso. Estou passando por aquilo. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu digo, agora eu vou te ajudar. É assim, assim, assim. Eu tentei colocar a igreja 4 vezes aqui. Na gameleira, deu errado. Coloquei aqui embaixo para esta estação, deu errado. Ninguém queria ajudar a pagar o dízimo da igreja para pagar o aluguel. Eu vendi meu carro. Hoje eu estou de pé. Hoje eu ando de pé. Louvado e engrandecido seja Deus. Sabe por quê? O meu sonho era colocar a igreja. E eu vendi meu carro para pagar o aluguel da igreja durante um ano para não fechar as portas. Durante um ano ninguém foi, irmão. Eu chegava lá e estava para chorar e Deus dizia assim, volta para casa não, começa a pregar para mim. Ser pastor para uma multidão é bom, porque todo mundo te enxerga. Tu fica motivado a falar. Prega para as cadeiras, eu quero ver se tu me ama. Aí eu ficava chorando, querendo ir embora para casa, mas falando a palavra para as igrejas. Acho que me chamavam de doido ali. Só sabia o que eu estava com Deus ali. Quando eu mudei a igreja para baixo, uma mulher fez, isso é pastor? Quero o senhor na minha casa não. Aí fiz um congresso, doei 600 tênis dentro do Santa Amaro 2, um fogão, doei um colchão, doei 732 kits de pintura para quem enche, caixa de lápis, caixa de giz e uma folhinha. E no LET eu ganhei o ET, o espaço do ET para fazer o congresso. Trouxe um balé de Recife, trouxe o Ministério do Louvor. A prefeita me deu o som, trouxe uma estrutura linda. Ninguém foi. Quando eu saí na porta do ET, meu emocionado, eu digo, senhor, o que é que está acontecendo? Ele fez, você me deu tudo que você poderia dar. Estrutura bonita, parabéns. Você me deu uma das melhores estruturas de som, parabéns. Você ajudou, parabéns. Mas você não me deu o que eu mais quero. Cadê as vidas, pastor? Você se preocupou com a estrutura. Cadê as vidas? Aí eu disse, a partir de hoje, eu nunca mais boto uma igreja se o senhor não mandar. Eu vou para dentro das casas. Vou para dentro das casas, porque existe uma barreira muito grande hoje entre sociedade e igreja. Tem. Muita gente hoje, você chama uma pessoa para ir para casa, vamos para a igreja? Vou não. Fui ferido, machucado por fulano, por ciclano. Agora disse assim, eu posso falar Jesus para tu? Entra na minha casa, pastor.
Senta no meu sofá. Fala de Jesus para mim. Como era o nome da sua igreja? Ministério Renascer de Cristo. Renascer de Cristo. Renascer de Cristo. Era no centro da cidade, era? Não, ela era na Gamileira. Na Gamileira. Depois de ir para a Estação da Cultura. Certo. Depois eu coloquei numa garagem em casa. Só que todas as vezes que eu colocava, eu dava errado. Dava quantos fiéis? Fiéis? Chegou a 20, 30? 30. Agora, laje minha dava 1000. Entendi. Aí eu vou entrar no critério. Eu nunca tive um potencial fisiológico, porque é aquela questão. A sociedade ainda não entendeu que muitos na sociedade bezerro querem que eu ainda permaneça no critério de postura de comandante. E não validam a minha alteração de recomeçar para ser pastor. Muitos acham que eu sou pastor por questões financeiras. Não. Eu não recebo nada para ser pastor. Pelo contrário, muitas vezes eu pago para ser pastor. Imagino. Aí, pastor, como é que você sobrevive? Não vos conformeis com este mundo. Lembra? Transformados pela renovação da vossa mente. Aí vamos lá atrás. Eu fui ator. Eu sabia o que é um audiovisual. Eu sabia o que é edição de vídeo. Eu sabia o que era uma captura de áudio. Sim ou não? Sim. Deus me colocou no público? Colocou no público. Eu não trabalhava fazendo as redes sociais do preparatório? Deus fez, começa a trabalhar com aquilo que tu sabe. Eu comecei a trabalhar com internet e marketing. Hoje eu sobrevivo com um celular na mão e um computador. Toda a renda da minha casa vem de gerenciar redes sociais. Eu tomo conta do Society Clube Gabeira. Eu gerencio as redes sociais do Estudo Gráfico Digital. Eu gerencio as redes sociais ali da Limpsec. Eu gerencio as redes sociais ali do Redes Importados. Eu gerencio as redes sociais de Erinaldo, que vai ser candidato a prefeito. Eu gerencio as redes sociais da minha filha. Só não coloquei as minhas redes sociais ainda em 2023 para monetizar. Mas o meu Instagram esse ano vai monetizar. Porra. Porque eu entendi que quem não tiver no marketing digital, que não dominar as redes sociais até 2023, não vai mais existir. Existe a possibilidade da criação de uma igreja digital que você faça Existe. um culto, né? E sabe por quê? Veja só. Todo mundo tem que ir pro digital. O alcance é muito mais rápido, instantâneo. O digital, ele não respeita limites nem fronteiras. O digital, isso aqui, não respeita limites nem fronteiras. Isso aqui é ilimitado. Mas você quer ir por esse caminho? Ou você prefere o frente a frente? Eu não tenho mais predisposição. Eu creio que eu rendo mais nas redes sociais. Nas redes sociais. Porque presencialmente eu já tive experiência. Não quer dizer, todavia, entretanto, que eu não tenha. Claro. Porém, durante 2 anos eu tentei. Foi 2 anos? 2 anos eu tentei. 2 anos é um tempo bom. 2 anos eu tentei. Então, peraí, eu tive experiência demais. Eu não posso mais forçar as pessoas. Sabe por quê? Boa parte das pessoas que estão comigo hoje são pessoas que foram feridas por igreja. Vou te dizer uma frase aqui, de coração. Quando eu fui ungido pastor, chegou uma mulher perto de mim e fez, pastor, o senhor vai ser um pastor diferente. As pessoas que mais vão te criticar são aquelas que se acham que conhecem a palavra. Os religiosos. E quem mais vai te procurar são os feridos. Eu acredito no seguinte, às vezes eu tenho que botar um shot de jogar bola e jogar bola para falar de Jesus. Porque, para mim, todo ser humano que respira tem direito a um recomeço. A uma oportunidade. E, para mim, todo ser humano tem um potencial que precisa ser canalizado. Para mim, ninguém é incapacitado de nada. Pastor, o senhor é muito besta. Eu disse, não, irmão. Eu só estou fazendo com os outros que não fizeram. Eu queria tanto que alguém lá atrás dissesse, pastor, você está aqui, deixa eu te ensinar sobre finanças. Deixa eu te ensinar sobre empreendedorismo. Vem cá, eu acredito no seu potencial. Não teve, irmão. Não teve. E outra coisa, eu acredito no adolescente. Eu acredito nessas crianças que têm um alto poder cognitivo de armazenar a informação, que é o fogo, é o combustível, tem energia que nós não temos. E olha que essa geração está muito diferente. Eu creio que nós estamos vivendo uma geração muito precoce em questão de absorção de conhecimento e em uma questão de manipulação de informação. Essas crianças são extremamente dotadas de conhecimento. Só precisam de uma oportunidade. Eu entendi que todo ser humano precisa de uma oportunidade. Todo ser humano precisa de uma oportunidade. E se eu tiver de dar uma oportunidade a alguém, eu dou. Quantas vezes o senhor já se machucou por dar uma oportunidade a alguém? Muitas. Não tem problema não. O meu problema não é gerar resultado. O meu problema é dar a oportunidade. Cada um produz o resultado que quer viver. Mas se o seu problema é porque ninguém não acreditou em você, eu acredito. Por isso que hoje eu invisto nas casas. Invisto nas casas. E
As casas que Deus tem me colocado para entrar, na maioria das vezes, são pessoas feridas por religiosidade. Jesus não era religioso, cara. Quem crucificou Jesus foram os religiosos. Jesus sentava com a prostituta, Jesus sentava com o bêbado, Jesus sentava com o publicano, que era ladrão. A questão, veja só. Mas os crentes têm que ser tudo santo. O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ser separado não é viver uma vida isolada dentro de uma caixa de acrílico. Ser santo é eu estar no meio daqueles que erram, mas não errar conforme eles praticam. É estar no meio daqueles que pecam, mas não pecar da forma que eles pecam. Eu tenho que chegar e ser a diferença. Mostrar um reino para eles que eles nunca ouviram. De uma forma que não julgue nem critique. Mas mostrar para eles que eles podem ter uma renovação de vida depois que eles conhecerem Jesus. Eu creio que o evangelho não julga. O evangelho não critica. O evangelho não machuca, irmão. O evangelho é amor. Meu irmão, tá errado, tá? Vem cá. Senta aqui. Não sei o que, meu irmão. Você vai até onde você quer. Mas se tá faltando apoio para você fazer o que tem que ser feito aqui. Só isso. Uma vez eu fugi, por conta disso, uma vez eu fugi de casa. Muito novo assim. E eu me lembro que ninguém acreditava em mim, irmão. Ninguém acreditava em mim. E eu fugi de casa. Me lembro como eu fugi de casa, chovendo, deu uns 4 horas da tarde. E passou um casal na zona rural com, vai pra onde? Eu tô fugindo de casa. Por quê? Porque ninguém acredita em mim. Ninguém acredita em mim. Só quando eu descobri que eu é que faço a minha história, irmão, ninguém tem mais poder de manipular os meus sentimentos, não. Por isso que eu creio que todo ser humano deveria aprender inteligência emocional, autoconhecimento, alta performance, persuasão, gerenciamento. Gerenciar a vida, gerenciar relacionamento, gerenciar financeiro, educação financeira. Tudo isso eu creio que são bases que nós precisaremos aprender. Porque muitos casamentos hoje dão errado, porque não tem o quê? Inteligência emocional. Porque muitas empresas hoje quebram, porque não tem gerenciamento de equipe, não tem gerenciamento financeiro, não tem educação financeira. Porque muitos hoje não empreendem, porque o sistema não deixa. Você tem que sair do sistema. Qual é o sistema hoje? É estudar, ensino médio, faculdade, trabalhar para alguém e viver do INSS. Não tem como, irmão. Me fala uma pessoa bem sucedida que viver nesse ciclo, ela consiga manter uma casa? Não consegue. Você tem duas coisas. Eu vi Augusto Cury falando. Ou você é um passarinho que está satisfeito, preso dentro de uma gaiola comendo ao peixe todo dia. Ou você decide viver fora da gaiola e voar para os cantos que você quer comer. Eu estou vivendo na minha prática isso. Então, é essa visão que eu penso sobre a tua resposta. Esse é o seu maior desafio agora para 2024. Qual seria? Meu maior desafio para 2024? Meu maior desafio para 2024. Primeiro como pessoa. Nós precisamos colocar desafio e tem que ter data. Todo planejamento ele tem que ter data. Se você não colocar data, você não cumpre. Primeiro, eu tenho que ter data. Primeiro, tem 3 formas de você cumprir um propósito. 3 formas. Primeiro, eu tenho que entender que a nossa vida é baseada em 100%. Faz essa conta, 100% da tua vida. 10% da tua vida tem que estar no passado. Você tem que saber de onde você veio. Ok? Não quer dizer que você tem que estar lá. Porque ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Toda depressão, pode olhar com uma pessoa que ela sofre com depressão. Eu sofri depressão, eu sei o que é isso. 100% ela está com a vida dela presa no passado. Sabe qual foi o sentimento da minha depressão? De não conseguir tentar fazer algo novo, porque ainda eu queria estar vivendo o preparatório. Que era meu sonho. Então, depressão, excesso de passado. Ou pelo um alto poder de glória, você teve uma glória muito grande e não está vivendo essa glória agora e você quer reviver ela e não consegue, velha frustração. Ou um trauma, uma decepção muito forte que você não consegue ressignificar. Seja algo que aconteceu na infância de 0 a 7 anos ou algo que aconteceu de 7 a 13. Um trauma, uma rejeição, algo que aconteceu na sua vida que até hoje você carrega, você não conseguiu ressignificar, não conseguiu potencializar esse sentimento para canalizar algo possível para você e até hoje isso te persegue. Então você está preso no passado. Ok? Futuro, excesso de ansiedade, é querer antecipar algo que não tem como. Todo mundo tem 24 horas, ninguém tem mais do que isso. A pergunta é, com 24 horas você está fazendo o que da sua vida? Qual é a hora que você acorda? Qual é a hora que você dorme? Você tem feito gerenciamento? Você tem canalizado as suas energias para cumprir um propósito? Porque se eu não tiver um propósito bem definido, eu canalizo energia para tudo que é qualquer coisa. Eu fico atirando para qualquer coisa. Eu tenho que saber quem eu sou, o que eu quero fazer, colocar data e direcionar energia para o cumprimento disso. Então vamos lá, 100% da minha vida. 10% tem que estar no passado. Eu tenho que saber de onde eu saí.
Eu tenho que saber a minha origem. Eu tenho que saber quem eu fui e o que eu já conquistei. 20% tem que estar no futuro. Planejamento. Eu tenho que ter certeza de uma forma tão convicta para onde eu quero chegar. 70% tem que estar no agora produzindo. Porque uma pessoa que está na ansiedade, ela está no futuro, ela não está produzindo agora. Não tem como dar certo, vai dar errado. Vai dar. Uma pessoa que está presa no passado, ela é uma pessoa depressiva. Ela está deixando de produzir no agora para estar presa no passado que não volta mais. Então 10% no passado para saber de onde veio, 20% no futuro para planejar, mas 70% da tua vida tem que ser feita agora. Conseguiu dominar isso na sua vida, deixou todos os teus planejamentos de forma muito bem clara, visível, creu na lei da atração, enxergue, fale. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por palavras. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia da Bíblia. Olha lá, livro de Gênesis, capítulo 1. Tudo foi feito por palavras. Haja luz, houve luz. Haja isso, houve isso. No sexto dia, Deus fez o homem pelo pó da terra com as mãos. 5 dias, Deus fez tudo por palavras. No sexto dia, Deus escolheu fazer o homem com o quê? Com as mãos. E soprou sobre os seus anéis o fôlego de vida. A palavra tem poder. Tem até aquele que está dizendo assim, uma mãe tem poder de amaldiçoar uma criança. Tem. A palavra tem poder de construir e de desconstruir. A palavra ela traz felicidade, traz vida, mas ela traz morte. Quantas vezes quando eu fugi de casa, eu morei na casa de uma mulher que eu morava no quartinho. Eu acordava de madrugada para comer bolacha escondido porque eu tinha fome de manhã. Essa mulher não era nada mesmo, mas eu fui morar na rua, um adolescente, e ela me criava. Eu acordava de madrugada para comer bolacha Maria, umas bolachas Maria assim, num balde branco que ficava pendurado no negócio da rede. Porque quando ela fosse me dar café de manhã, que eu sei que ela me daria, por caso eu não daria, eu comi mais um pouco e supri minha fome. Eu vivia num quartinho do banheiro, que minha roupa ficava dentro da caixa de papelão. Essa mulher nunca me deu uma pizza. Mas as palavras que ela falava me machucavam. Destruía. Então, às vezes, nós temos que ter cuidado, porque a nossa palavra tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Você tem o poder de mudar todo o ambiente de uma situação. Eu fiz a reunião com um pessoal aqui, eu passei 2 experiências em Bizeus sobre isso. Uma determinada empresa aqui foi fazer confraternização de final de ano. Meu Deus, todos os funcionários alegres envolvendo, é uma família. Uau! O local é totalmente produtivo. Todos estão na mesma energia, com a mesma visão, com um propósito. Mas uma determinada empresa já não tinha o mesmo sentido de relacionamento. Ninguém se encaixou na visão da igreja, da empresa. Ninguém se encaixou na visão da empresa. O líder está totalmente fora do contexto. Os membros estão totalmente fora da visão da empresa. E as palavras estão produzindo o que não era para estar dando fruto. Aí eu falo como sou como empreendedor. Eu sou como empresário. O senhor tem uma equipe ou o senhor tem uma família? As suas palavras têm motivado ou desmotivado? Porque se a sua equipe não tiver boa, a sua empresa não está boa, irmão. Eu nunca chego perto de uma pessoa para conversar. Como é que você está? Pastor, eu vou conversar. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Como é que está você? Está precisando de alguma coisa? Por que eu só estou falando com isso? Não adianta você querer produzir comigo. Se você está com um problema em casa, você não vai dar 100%. Os Navy SEALs nos Estados Unidos, quando saem para uma missão, primeiro eles fazem uma reunião com todo mundo, até com as mulheres. Porque homem omite, mulher não. A mulher realmente, quando ela tem que falar, ela fala. E eles fazem uma reunião com todas as famílias. Como é que está a sua casa? Como é que está seus filhos? Está com problema financeiro? Está com problema conjugal? Vamos resolver. Por quê? Se a equipe algum tiver com problema, vai dificultar o rendimento da missão. E possa ser que por conta desse problema a missão não seja cumprida. Assim é a empresa. Eu entendi que nós empreendedores, seja como pastor, como pai, como empreendedores, nós precisamos tomar conta da nossa equipe, principalmente pelo aquilo que a gente fala. Porque uma equipe saudável é uma empresa saudável. Uma equipe doente é uma empresa doente que não rende. Então, na maioria das vezes, o problema não está na empresa, nem naquilo que eu faço, nem naquilo que eu empreendo, mas naquilo que eu administro. Como eu estou administrando e como eu estou tratando as pessoas pelaquilo que eu falo. A palavra tem poder de trazer a existência, mas também tem o poder de destruir a vida de alguém. Seja profeta da sua casa. Esse dia vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a minha casa, eu vou perder meus 10 quilos em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer os meus 5 quilômetros com os meus filhos. Eu vou bater 20 mil seguidores no Instagram e vou monetizar pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu vou abrir o canal do YouTube. Eu vou começar a fazer empreendedorismo digital. Vou trabalhar com inteligência artificial. Você tem que botar muito bem claro na sua frente.
fazer planejamento a curto, médio e longo prazo. E aí você consegue ter o resultado daquilo que você espera. Pastor, assim, muito motivante, inspiradora, né? A questão da sua história aqui, sem dúvida nenhuma. Todo mundo que está nos assistindo nesse momento aqui vai se identificar fortemente, né? Fortemente. Mas qual conselho o senhor daria para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, que gostaria de recomeçar, que está passando por um momento assim de aflição, de perda, que tinha algum negócio, esse negócio deixou de existir, que passou por uma mudança drástica na sua vida? Primeiro, o maior recomeço do ser humano. Nós temos 3 áreas na nossa vida, presta atenção. Eu tenho um livro que eu escrevi, 7 Passos para a Motivação, tá certo? Baseado de 2018 até 2022, que foram os anos do qual eu tive depressão, o que é que eu fiz para sair dela. Então depois, se quiser, eu vou até trazer um exemplar para você, é um PDF, tá na Hotmart, tá certo? 7 Passos para a Motivação. Todos os passos que eu fiz para vencer a ansiedade, a depressão, eu coloquei passo a passo e fiz esse livro. E tem um livro que eu tenho que terminar que se chama Guerras entre Mundos, Batalhas que Ninguém Enxerga. Eita. Deus me deu esse livro na madrugada. Guerras entre mundos, batalhas que ninguém enxerga. Sabe por quê? As nossas maiores batalhas, as nossas maiores dificuldades não estão diante dos olhos de todo mundo. As maiores guerras que a gente enfrentamos estão aqui dentro. Nós somos 3 mundos que vivemos um mundo só. Nós temos o mundo psicológico, nós temos o mundo da alma e nós temos o corpo. Alma, corpo e espírito. São 3 mundos. A nossa mente, ela luta sempre com o corpo. Você que faz, que eu sei que o senhor gosta de correr. Isso, um pouco. Ali é uma luta entre o seu psicológico com o seu corpo. O corpo às vezes diz assim, tá doendo, não dá certo. E o seu psicológico, mais um pouquinho, mais 1 quilômetro. Isso. É uma batalha. Os primeiros quilômetros são os piores. É uma batalha, é uma Depois batalha. o terceiro vai embora. Meu Deus! Então o que acontece? São 3 mundos que nós precisamos dominar. Eu preciso dominar o meu corpo. As minhas ansiedades, os meus desejos. Eu preciso dominar o meu corpo. Eu preciso dominar as minhas emoções. E eu preciso dominar o meu espírito. Eu preciso dominar o meu espírito. Porque não tem como você negligenciar um desses. Porque os 3 têm que trabalhar de forma muito organizada. Muito organizada. Ciclonizada. Então vamos lá. Primeiro conselho, eu volto para Romanos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais a renovação da vossa mente. Primeiro conselho para você começar algo do zero. Renova a sua forma de pensar. Primeiro ponto, renova a sua mente. A Bíblia diz que todas as coisas velhas se passaram e eis que se fez tudo novo. Só tem como viver algo novo quando eu abrir espaço para que esse novo entre. Faça um reset da sua vida. O que é que precisa permanecer e que é produtivo e que é necessário que permaneça? O que eu preciso deixar de lado? Porque, desculpa, para recomeçar, algumas coisas terão que deixar de lado. Alguns hábitos terão que ser deixados de lado. Você vai ter que aprender algumas coisas novas. Vai ter que conhecer novas pessoas. Eu estou aqui hoje no podcast com um objetivo. Tudo tem que ter propósito. Eu não estou aqui de passagem, estou aqui por um propósito. Por quê? Porque o senhor tem algo a me ensinar. Desde que eu entrei aqui, pode ter certeza, foi uma faculdade para mim. Pastor é assim, pastor é assim, pastor é assim. Por quê? Eu preciso ter humildade de reconhecer que a situação que eu estou, eu preciso chegar perto de pessoas que já estão onde eu quero chegar. Primeiro, reconheça que você precisa aprender. Reconfigura a sua forma de pensar. Entenda que você é digno de aprender. Conheça as pessoas que já estão onde você querer chegar. Crie pontos. Eu acho extremamente importante o network. Uau, eu me inscrevi, tá? Me inscrevi sobre o seminário de vocês, dia 7. Eita, escrevi, show demais. Meu Deus, eu pedi tanto. Meu Deus, você tem que ter isso. A gente vai publicar, inclusive, o senhor falou agora sobre o seminário, a gente vai publicar a lista dos aprovados, certo? Eu acho que hoje, até o final do dia, sem dúvida nenhuma, vai receber a questão do convite, certo? Isso. E vai ser um evento. Estaremos aqui no domingo, se Deus permitir. Por isso, porque nós... E outra coisa, o recomeçar é todo dia. O recomeçar não tem uma data certa. Você não tem noção. Hoje eu estou sentado nessa mesa aqui desse podcast, eu estou recomeçando. Eu estou reconfigurando muita coisa na minha mente que eu achava que era certo e que não é. Posicionamento, didática, organização. Pastor, faça o checklist. Uau! Recomeçar. Eu sempre estarei disposto a recomeçar. Pastor, quantas vezes eu tenho que recomeçar para dar certo? Quantas vezes for necessário? Recomeça até dar certo.
Recomeça até chegar do jeito. E não se acomode com aquilo que Deus lhe deu. Pastor, recomecei e deu certo. Beleza. É pouco. Coloca um novo desafio. Todo aquele que se desafia sempre está em movimento. Mas todo aquele que se coloca no comodismo, ele para de avançar. Ele para de evoluir. E por onde recomeçar? Pela mente. Pela mente. Muda a sua forma de pensar. Lê livros. Conhece novas pessoas. Tu frequenta uma padaria, frequenta uma padaria diferente, come um pão diferente. Muda a rotina. Muda. Começa a mudar aqui. Se aqui o corpo, ele nada mais é do que uma resposta do que você pensa. Do que você imagina. Mude princípios. Quais são os princípios que você norteia? Eu digo uma frase muito grande. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Quem acompanha nas redes sociais, você vai pegar isso aqui. Grava esse código. Preste atenção. Atitudes antigas produzirão resultados antigos. Atitudes novas produzirão resultados novos. Quer recomeçar? Quer ter um resultado novo? Quer ter uma vida diferente daquilo que você até hoje nunca teve? Recomece. Coisas novas. Muda uma forma de comer. Aprecia. Deixa teu paladar provar algo novo. Frequenta novos ambientes. Se desafia. Começa a conhecer culturas novas. Você tem que se colocar sempre na posição de aprendizado. Reconfigura sentimento. Primeiro, se reconheça. Pega um caderno agora, pelo amor de Deus, e começa. Eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Existe um código chamado Ikigai, o segredo da longevidade. Existem 4 zonas azuis no mundo, que concentram as maiores concentrações de centenários da história. Eles têm e Okinawa ele está sendo muito bem estudado por Harvard. Eles têm um negócio chamado Ikigai. O propósito que eu acordo todos os dias. O que é que te motiva a acordar todos os dias? Pastor, eu acordo todos os dias e não tenho propósito. Está errado, tem alguma coisa errada. O que é que te motiva a acordar todos os dias? Ponto, isso é o teu propósito. Pastor, eu não sei, vamos descobrir. Pega o teu caderno aí agora. Anota tudo que tu ama. Eu amo fazer isso, eu gosto disso, eu gosto de correr, eu gosto de me comunicar, eu gosto de fazer artesanato. Bota uma lista de tudo que você ama. Agora faz com vontade. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de desenhar, eu gosto de costurar, eu gosto de comer chocolate. Faz uma lista. Ok? Primeiro quadrado, tu faz uma lista. Existe uma mandala nas redes sociais que você pode pegar isso. No segundo quadrado, você vai começar a selecionar de tudo aquilo que você ama. Você vai reescrever no segundo quadrado aquilo que você ama e aquilo que você sabe fazer bem feito. Boa. Primeiro eu vou fazer uma lista daquilo que eu amo. Uau! Agora, disso aqui que eu amo, o que é que eu sei fazer bem feito? Seja honesto consigo mesmo. Você sabe fazer de uma forma espetacular. E já começa a selecionar. Eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer. Ok, uau! Eu já sei o que eu amo, eu já sei o que eu sei fazer bem feito. Terceiro quadrado, ou terceira área que você pega no seu caderno. O que é disso que eu sei fazer bem feito? Que pode ajudar alguém. Que pode solucionar o problema de alguém. Pastor, eu sou apaixonado por fazer bolo, eu sei fazer bolos doces de pote, eu sei cozinhar, eu sei fazer guloseimas, eu faço muito bem. Soluciona o problema de alguém? Soluciona, pastor. Pessoas que trabalham com festa, com buffet, eles podem contratar eu para fazer bolo. Uau! No quarto, coloca o que você pode ser remunerado. Boa. Você vai trabalhar com o que ama, com aquilo que sabe fazer bem feito, ajudando a realizar a dor de alguém e ainda vai ser remunerado por aquilo que faz. Eu sou extremamente apaixonado por comunicação. Eu me sinto bem nas câmeras, irmão. Eu gosto de palestrar. Meu Deus, eu fiz por volta de quase umas 280 palestras dentro desse estado de Pernambuco. Palestra de animais peçonhentos, palestra de antidrogas. Eu rodei muito, eu ia levar as cobras dentro do ET, serpente de 2,20 metros, botava os animais para me morder, porque eu gostava. Eu gosto de comunicação. Então, dentro do meu Ikigai, ou seja, o propósito de me acordar todos os dias, o que pesou muito foi comunicação. Segundo, o que é que você fazer bem feito? Isso não se chama egocentrismo. Mas se eu não me valorizar, quem é que valoriza? Verdade. Ah, tu é muito... Isso é egocentrismo, não. É entender que eu preciso ter amor próprio. Eu preciso identificar o meu potencial e reconhecer que eu sou bom naquilo. Não quer dizer que eu vou usar isso como soberba. Mas eu preciso me amar e me reconhecer o meu potencial. Eu acredito que eu tenho um potencial nas redes sociais. Se fosse isso, eu não estaria alimentando minha família e ganhando mais de um salário mínimo com um celular e um computador. E olha que é pouco. Eu sei que se eu me avançar mais um pouco, eu consigo aumentar a receita. Sem dúvida. Então, primeiro, eu amo
público, eu amo palestras, eu amo comunicação, eu amo redes sociais. Eu consigo gerenciar redes sociais, fazer tráfego pago, consigo. Criar folders, banners, consigo. Editar vídeos, consigo. Isso supra a necessidade de alguém? Está suprindo. Hoje eu supro a necessidade de empresas que grandes empresários hoje não têm tempo, mas precisam entender que as suas empresas precisam ir para as redes sociais. A empresa que não dominar as redes sociais não vai durar mais 5 anos, irmão. Fora que a inteligência artificial está vindo com muita força e a quantidade de produção de Android que está sendo feita agora vai substituir a mão de obra humana. Precisa dominar as redes sociais. É outro mundo, a escala, o público que você alcança de forma orgânica, não orgânica ou de forma paga, seja um tráfego pago, seja um tráfego orgânico, seja uma campanha. Você consegue monetizar o seu produto de forma muito rápida. Com um computador e a sua sala, você faz a sua empresa. Não paga aluguel. Você está entendendo? Sem dúvida nenhuma. É extraordinário. Depois disso, eu consigo ser remunerado? Consigo. Consigo ser remunerado. Eu consigo ser remunerado. Pastor, toma conta da minha empresa. Pastor, faz uma palestra para mim. Agora, eu preciso entender que eu preciso ser especialista em algo. Eu preciso me capacitar em algo e ser referência naquilo que eu estou fazendo.